Eu falava aqui do Davi Luiz, o zagueiro pode faturar 3 milhões e 600 mil reais por metas previstas em seu contrato no Flamengo. Foi acordada a quantia de 1 milhão e 800 mil por cada competição importante vencida pelo clube, que está nas finais da Libertadores e também da Copa do Brasil. E aí, Mauro César Pereira, o que falar do Davi Luiz, o sistema defensivo do Flamengo? Também queria te perguntar sobre a campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Hoje o Flamengo está a 12 pontos do líder Palmeiras, vê o título cada vez mais distante. Talvez o que possa explicar esse desempenho abaixo é o aproveitamento ruim do Flamengo em confrontos diretos com as principais equipes do campeonato, trazendo os 7 primeiros colocados da 27ª rodada: Palmeiras, Internacional, Fluminense, próprio Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Contra essas equipes, o Flamengo fez 9 jogos com 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Apenas 8 pontos em 27 disputados, o que dá 29,6% de aproveitamento. E dos confrontos restantes, ainda tem Inter, Atlético Mineiro e o Corinthians no Maracanã. Mauro César. A campanha do Flamengo nessa altura do campeonato, ela é idêntica, praticamente idêntica do Palmeiras no ano passado, nessa mesma rodada. O Palmeiras estava a 13 pontos do líder, o Flamengo está a 12 pontos do líder. A mesma coisa. O Palmeiras ano passado brigou pelo Brasileiro, não, ele jogou a toalha. O Flamengo também já jogou a toalha, isso está muito claro. É bem evidente. Se é certo ou errado é outra coisa, já falamos aqui várias vezes sobre isso, né? Escalação de reservas contra Corinthians, contra Palmeiras, contra o Ceará. Aí escala os titulares com o Fluminense e perde o jogo, mas também agora não adianta mais nada, que a distância é muito grande. Ou seja, o momento de tentar brigar pelo título brasileiro passou, a prioridade foi dada às 2 Copas, igualzinho o Palmeiras fez ano passado, quando priorizou uma Copa específica, que já tinha sido eliminado da outra, que era a Libertadores, já tinha caído da Copa do Brasil. E mesma coisa, igualzinho, não vejo nenhuma diferença. E sobre o Davi Luiz, domingo não jogou tão bem, mas tem feito bons jogos, está no melhor momento dele no Flamengo, né? E essa é uma política que o clube tem, né, de dar premiação por... Quando era o outro presidente, lá, o Bandeira de Mello, havia premiação por meta, tipo empresas, né? Então, assim, 6º lugar, uma vez o Flamengo chegou em 6º lugar, e houve uma emocionada comemoração lá no Barradão, o jogo contra o Vitória, porque aquele resultado colocou o Flamengo na Libertadores. Tem até a foto aí, o Rodrigo Caetano com aquela cara assim, quase chorando de vibração, o Bandeira de Mello eufórico, os jogadores emocionados, com 6º lugar. Isso, o Flamengo já tinha um time que era um dos mais caros ali do momento, né? O elenco já não era um elenco mais tão barato assim, 2017. E depois mudou, né? Com a atual gestão, o Landim, eles pagam por título, premiação alta por título. Depois de 3º lugar, 6º lugar, não interessa. Eu acho que é o certo. O Flamengo, com o investimento que faz, não tem que ficar dando premiação por 6º lugar, né? Aquela coisa de metas, que tem muito no mundo corporativo, né? Que meta é essa, 6º lugar? 6º lugar é meta para o América Mineiro. É meta para o, sei lá, para o Goiás, pode ser. Né? Olha, isso é uma grande meta. Chegar em 6º, nossa, vamos para a Libertadores direto. Esse é o título desses times, né? Fortaleza pode ser também, tem acontecido até mais do que isso no ano passado, ficou em 4º, né? Na temporada 2021. Agora, para o Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, com o investimento que tem, não pode ter 6º lugar como meta. Então, isso aí é um reflexo de uma política que eu acho que faz mais sentido. Ano passado não ganharam nada, não tem prêmio. Pronto, ganharam tudo, tem prêmio. Ganharam muito, tem prêmio. Simples assim. E a gente estava falando aqui da lateral direita, você falou, né, que o Rodinei ele não está no mesmo nível dos demais, né, nesse time do Flamengo. E aí você pega o histórico, porque antes do Rodinei tinha o Isla, né? Então é o Flamengo que tem assim uma certa dificuldade, né, na posição de lateral direito também. Mas né, o Isla, quando foi contratado, né, era um jogador de uma carreira bem diferente do Rodinei, né? Um cara que jogou muito tempo em seleção, jogou em times importantes da Europa. Só que ele não conseguiu render, acho até em função do final de carreira. Chegou aqui já em baixa, você só vai ter essa noção em campo. Agora mesmo contra o São Paulo, jogando pela Católica, foi um desastre. Teve um gol do São Paulo que foi todo na conta dele. Então um jogador que ele chegou aqui com um currículo muito bom, mas já não conseguiu render. Isso acontece no mundo inteiro. O Schweinsteiger foi campeão alemão, era um dos maiores jogadores da Alemanha, foi para o Manchester United, não pegou na bola. E foi comprado na época, né? E o ocaso chega a qualquer momento. Eu acho que o Isla chegou aqui ao Brasil, né, voltou à América do Sul, já num momento de grande declínio da sua carreira. Mas quando contratado, era um nome interessante, um cara que estava muito tempo na Europa, e um cara que, o problema dele não é nem peso, essas coisas, né? O cara é forte para chu, né? Na época, quando ele veio para cá até, não, ele está fazendo academia, tem preparador físico pessoal, o cara super forte, mas não é questão só física, é uma questão de rendimento físico diferente de ter músculos e tudo mais, né? E tecnicamente ele não conseguiu sair bem. Ainda assim,
O Flamengo foi campeão brasileiro com ele, né, com o Rogério Ceni. Ganhou o Campeonato Brasileiro e ganhou algumas outras tacinhas ali com o Isla jogando, né? O Rodinei não tem currículo do Isla, não tem nível. O Rodinei não tem nível para ser titular do Flamengo, né? Isso é uma... Pode até ser campeão com o Rodinei jogando, mas eu acho que não tem o menor sentido você ter um investimento tão alto e o Rodinei ser o titular absoluto. É uma aberração quase, um jogador que nem da posição ele é. E aí, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, Vampeta, esse aproveitamento ruim do Flamengo contra os times do G7 do Campeonato Brasileiro. Será que ajuda a explicar essa campanha do Flamengo no Brasileirão? Eu acho que muito disso tem a ver com o Paulo Sousa, né? Do período anterior. Essa coisa do lateral direito, estava ouvindo o Mauro falar, e você fica pensando, está forçando a memória para tentar lembrar a lateral, né? Só consegui lembrar do Arnold, do Liverpool. É uma posição difícil, né? O Guardiola, ele reveza o Cancelo na direita e na esquerda. O Walker. Parece que é uma coisa assim, bem difícil, né? De você... Os ingleses ainda têm vários laterais. Tem o Piet, tem o Walker, tem o Alessandro Arnold. Você vê, no jogo... A Inglaterra tem muitos laterais, esquerda e direita. Ainda a gente pode ter o Militão jogando na direita, né? Talvez. Porque é improviso, tá difícil pra caramba. Quem tem um grande lateral direito hoje? É isso, olha, é tudo mais ou menos. Marco Rocha é bom, mas não é nada. Aqui no Brasil, o Brasil tem. Mas eu acho que mesmo fora, viu? Tá difícil. Olha as grandes seleções. Marco Rocha faz uma temporada medonha, né? Pois é. Eu digo, péssima. ele não é um mau jogador, mas esse ano. Então, quer dizer, não tem. É uma posição carente faz tempo. Se você for olhar o Flamengo, puxa, ele teve o Rafinha e antes era o Pará. Olha que a coisa não é de hoje. Então, gente, olha só, não é de hoje que o negócio vem. Vai olhando, vai vendo, né? Quem era antes do Marcos Rocha no Palmeiras? Antes do Marcos Rocha no Palmeiras, é que já tá um tempinho o Marcos Rocha lá. Já tá um tempinho lá, viu? Mas se você for olhar, não tem. As laterais são posições carentes mesmo, são posições difíceis. O que está mais tempo aí, por isso ele tem na memória, é o Fagner, que já não está. Que já saiu do seu melhor momento. Já saiu, mas o Fagner está há 10 anos. Aí trouxeram um jogador de um time minúsculo de Portugal, o Rafael Ramos, que é um jogador bem meia-boquinha, jogador nota 5. Bem do Santa Clara. Da ilha lá, que nem... De vez em quando eles aparecem, dos Açores, de vez em quando eles jogam Série A, maior parte do tempo. Olha isso, reposição, né? Não tem. Break na Rádio Jovem Pan, nós já voltamos com o bate-pronto para você. E seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E aí, Vanderlei Nogueira, Vampeta, esse aproveitamento ruim do Flamengo contra times do G7? Eu acho que ruim é uma definição muito forte, né? O Flamengo teve problemas, viveu momentos de turbulência com o Paulo Sousa, com aquela saída do Jesus. Teve um período aí para se ajeitar. Mesmo com o Dorival, ele demorou pelo menos alguns dias para ajeitar. Eu acho que o Flamengo está vivendo um bom momento. Em alguns jogos não prosperou, a coisa não prosperou como a torcida e como eles lá gostariam. Mas não é uma campanha decepcionante. Eu acho ótima a caminhada do Flamengo. No brasileiro, sim, mas o resto pode ganhar as duas, né? Aliás, é favorito nas duas. Favorito na Copa do Brasil e na Libertadores. Sabe, é surpresa, e eu falo com respeito, surpresa a vice-liderança do Internacional, que não estava com essa beleza toda em termos de classificação. Lugar do Fluminense. Nas Copas não foi legal, mas terceiro lugar do Fluminense. O Fluminense, poxa, melhorou com o Fernando Diniz. O Inter foi eliminado da Sul-Americana pelo Melgar. É isso. O Fluminense melhorou. Outro mérito aí, né? O Ganso ressurgiu, cara. Para quem gosta de futebol, tudo bem, ele não vai jogar a Copa do Mundo, a gente sabe de tudo isso, mas quem gosta de futebol, é bom ver o Ganso viver grandes momentos que ele já viveu. Eu acho bonito ver ele jogar, acho que faz bem para os olhos. E não é um elenco rico, não é um clube que sobra dinheiro, mas está aí, está brigando, está respirando. Né? Hoje é um time, amanhã é outro, que os caras vendem. Então eu acho que tem... Tragédia é o seguinte, para time grande não ficar entre os 4 primeiros. Você pode colocar tragédia grau 1 e tragédia... Pensou o Palmeiras com o que tem, fica em 5º lugar? Pô, o Pedro já me falou que é capaz de ter rachaduras na arena. Não é, Pedro? Não é verdade?
Pelo menos os 4. Porque para o Campeonato Brasileiro não é o Corinthians. O Corinthians ficar entre os 4 primeiros, com o professor Vitor Pereira, e com as lambanças que faz a administração, é um ótimo negócio para eles. Campeão, é muito provável que o Palmeiras já tenha levado mesmo, né? Então eu não acho. O São Paulo está ruim na classificação, né? O Santos, mas o Santos tem explicações, né? Não tem dinheiro, é complicada a vida do Santos, não tem sérios problemas lá. A gente sabe disso. Estou falando pelo nome, né? Pela pompa do nome. Mas o São Paulo que precisa melhorar na classificação. Hoje ele está naquele vácuo, né? É 13º, não é isso? Isso. Está naquele vácuo lá. É perigoso isso para o São Paulo. É ruim para a torcida do São Paulo, que faz a parte dela. Lota estádio, empurra e tal. Mas no campo não é um sucesso, né? Ela saiu várias vezes do Morumbi decepcionada. Não lembrar isso é passar um panaço, né? E para você, Vamp? Eu acho que sim, né? A temporada toda, né? Com a presença do Paulo Souza, lógico, deixou pontos para trás, mas o grande momento mesmo de você tomar uma decisão no Campeonato Brasileiro, o professor Vanderlei falou, então nós vimos aqui, foi quando soube que o Palmeiras empatou em casa e no dia seguinte você joga, você podia botar para 5 pontos. Ó, estamos de volta na Rádio Jovem Pan, Vampeta falando sobre a campanha do Flamengo. Pode seguir, quando o Dorival não escala o time, a cavalaria principal, sabendo que o Palmeiras tinha empatado em casa, e ele tem um jogo 11 horas da manhã, Maracanã lotado contra o Ceará, e não vê a cavalaria toda, que você falou, pode mudar, né? As regras podem mudar, né? Não, eu acho que dá para mudar. O planejamento pode mudar, se não falar isso. Vamos fazer isso agora. E aquele jogo era para ter feito isso. 8 horas se ia ganhar ou não, outra coisa. 8 horas antes. Na sua casa, porque o jogo era lá em Manaus, então ele não levou no Maracanã, os jogadores. da manhã. Então você entende isso. Mas estava lá, manda o carro do clube buscar, se fosse o caso, né? Ó, mudou. Ontem o nosso principal adversário, né? Deixou escapar 2 pontos. Vamos mudar aqui. E cai para 5. A tabela do campeonato cai para 5 se nós ganharmos. É isso. Eu interrompi, mas é isso. Não, mas foi isso aí. Para mim, o grande ponto ali da competição foi esse jogo aí contra o Ceará. O Flávio tinha perguntado quem era o lateral direito do Palmeiras antes do Marcos Rocha. Fabiano e Jean. Os dois laterais direitos do Palmeiras antes do Marcos Rocha. Lembra do Jean? Aquele ex-São Paulo. Que era volante. Né? Isso também. Mas que olha só como já chegou. Não é de hoje que o negócio está complicado, em termos de lateral. E aquele que participou também da conquista da Copa das Confederações, ele teve uma passagem pela Seleção Brasileira. Teve uma passagem pela Seleção Brasileira.